Olá a todos, olá a todas. É uma alegria muito grande poder participar da Cúpula Mundial de Naturopatia. Eu sou a doutora Adriane Viapiana Bossa e estou representando aqui nesse evento maravilhoso a Aporte de Portugal também. Falo desde aqui do Brasil. E gostaria, então, de trazer o tema a prevenção de problemas ósseos na naturopatia, o papel do biomagnetismo medicinal na saúde estrutural. E é muito importante que a somatória de tudo isso que nós estamos aprendendo, dos palestrantes que já passaram por aqui, que ainda vão passar, que a gente possa levar à nossa prática clínica aquilo que vai fazer o diferencial para os nossos pacientes no nosso consultório. Eu gostaria de falar que o objetivo desse tema, ele é muito importante, porque a saúde dos ossos, ela é muito mais do que cálcio, do que densidade mineral. A saúde dos ossos, ela é o reflexo da vitalidade da nossa célula, do metabolismo energético e também da forma como o nosso corpo responde ao tempo, ao envelhecimento e ao movimento. As nossas emoções também fazem parte de todo esse processo. Então, nessa palestra, eu quero compartilhar com todos vocês como que os campos magnéticos estáticos gerados por pequenos ímãs e com grandes potências, vamos assim dizer, utilizados dentro do biomagnetismo medicinal, que é uma prática integrativa e complementar magnética, uma PIC-MAG, como que eles podem auxiliar na nossa prática clínica, né, como nossos aliados naturopáticos para a prevenção e também para a nossa saúde estrutural. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Adriane Viapiana Bossa, escritora, professora, pesquisadora das práticas integrativas e complementares magnéticas, sou presidente da Associação Brasileira dos Biomagnetistas, a Abrabio, diretora do Instituto Par Magnético, doutoranda em naturopatia clínica, também sou fisioterapeuta integrativa. Quem quiser me conhecer um pouquinho melhor nas redes sociais, buscar mais temas que eu ministro, gratuitamente, pode colocar o celular aí no QR Code, fiquem à vontade para me buscar, se tiverem alguma dúvida sobre esse tema, eu estou disponível também para responder depois. Quando a gente fala em naturopatia, né, nós compreendemos que o nosso corpo, ele é um sistema energético, um sistema biológico, e nós estimulamos esse organismo à sua autorregulação. Então, o nosso papel, ele é justamente favorecer o equilíbrio físico, mental, biológico, energético, para que esses processos biológicos eles possam se regenerar. E quando nós falamos na parte óssea, que é o tema de hoje, nós falamos de uma estrutura interna, de um cerne de sustentação da nossa própria segurança e até dos propósitos da nossa vida, porque os nossos ossos, eles são esse arcabouço de suporte material, mas também energético da nossa vida. Então, a fragilidade dos nossos ossos é, portanto, um sinal, sim, de desequilíbrio profundo e nós precisamos, então, olhar para essa situação como profissionais integrativos que somos. Quando nós falamos em desafios, né, em relação à saúde estrutural, nós vivemos aí numa crise silenciosa para a saúde óssea. E nós temos aí a questão da osteoporose. Hoje a gente vive num cenário preocupante, inclusive uma pandemia e uma epidemia silenciosa que afeta milhões de pessoas. E o aumento progressivo da osteopenia, da osteoporose, é um fato relevante, mas também nós temos aí dificuldades na estrutura óssea em adultos, jovens, principalmente aqueles que têm doenças metabólicas. Então, um dos fatores, né, que se relaciona com isso, claro, é a carência mineral, envolve também aí a questão do estresse oxidativo, a inflamação crônica, disfunções hormonais, muitas vezes, e até mesmo as alterações epigenéticas, porque a nossa vida é moldada pelo nosso comportamento e a nossa estrutura óssea também responde a esse comportamento.
E é exatamente aqui que entra o biomagnetismo medicinal e aonde ele se conecta com a naturopatia. Então eu coloquei que o nosso osso, ele é espelho da nossa vitalidade, sim, e ele se fragiliza quando o nosso corpo inteiro perde o seu próprio equilíbrio. Dentro desse enfoque naturopático na questão da saúde óssea, nós, claro, precisamos entender que os campos magnéticos estáticos gerados por ímãs, aqui eu trouxe um ímã que não está encapadinho, ó, tá fora da capinha, para mostrar para vocês como é um magneto que nós utilizamos no biomagnetismo medicinal, ele sempre vai estar encapado, porque os ímãs de neodímio, eles são frágeis, e também eles são muito fortes em relação a peso. E aí eles podem prender e machucar a pele, prender a orelha, o nariz, as dobras do nosso corpo, né? Então a gente precisa olhar esses ímãs e sempre tê-los encapado, né? Para nossa própria segurança e segurança do paciente também. E dentro da naturopatia, quando a gente olha esses elementos naturais que vão fazer parte do tratamento do nosso paciente, claro, nós estimulamos a alimentação, os nutrientes, né, precisam chegar até a matriz óssea, nós estimulamos no paciente esse movimento consciente para que ele tenha essas cargas, mecânicas, né, que estimulam, os osteoblastos, que fortalecem essa estrutura óssea. Claro também que é importante a questão hormonal, e aí a gente fala da saúde emocional, então, esse equilíbrio, através dessa gestão do estresse e das práticas de bem-estar, são importantes também para a nossa estrutura óssea. E aí entram, né, esses pequenos ímãs que eu falei para vocês aqui, que são esses campos magnéticos que vão estar ajustando esses campos bioenergéticos, essa energia vital, porque esses campos internos, né, o nosso campo eletromagnético, eles modulam esses processos celulares de regeneração tecidual. E é muito importante, então, que a gente tenha também ferramentas de estímulo para essa energia vital. E esse justamente é o pilar do biomagnetismo medicinal, é onde nós encontramos aí essa conexão com a própria naturopatia. E nós vamos encontrar também agora, daqui para diante, os fundamentos científicos, os mecanismos de ação desses campos magnéticos para que a gente possa integrá-los na nossa prática clínica. Então, o biomagnetismo medicinal, ele utiliza desses pequenos ímãs que fornecem uma energia de constante, permanente, né? Então, eles são campos físicos, naturais, pertencentes à própria Terra, mas que podem ser aplicados de forma terapêutica por meio, então, de diferentes tipos de ímãs. Dentro dos estudos mais modernos, a gente vê que existe uma grande controvérsia em relação à significância dos ímãs de ferrite. Então, os estudos que nós temos hoje, eles batem martelo para que a gente use os ímãs de neodímio, que são ímãs que têm uma potência, uma capacidade de penetrar os tecidos biológicos. Então, nós vamos utilizar ímãs que tenham aí entre 1.000 e 6.000 Gauss, ou 0,1 a 0,6 Tesla, para que a gente possa, então, aplicar o biomagnetismo nos nossos pacientes. E eles geram, então, na parte óssea, principalmente, efeitos mensuráveis no tecido. E o mais bonito disso tudo é que esses efeitos, eles ocorrem sem qualquer invasão, apenas favorecendo o retorno e a harmonia dessa energia vital, ou essa harmonia bioenergética, essa vitalidade que o paciente necessita para a harmonização das suas glândulas, das suas emoções, modulação do seu estresse, para que também tenha a saúde de suporte em relação à parte óssea. E esse, então, é o papel que eu vim aqui para conversar com vocês. Vamos falar sobre as evidências científicas em relação aos campos magnéticos estáticos, esses pequenos ímãs. Então, nós temos aqui o primeiro estudo, e é um dos estudos pioneiros
desde 2010 ele foi publicado, que mostra que os campos magnéticos de 0,14 até 0,4 Tesla, eles aumentam a mineralização fosfatase alcalina em células tronco da polpa dentária. Também, né, nós temos um estudo mais recente, 2020, de Chang, que eles aplicaram esse conhecimento desses campos magnéticos no estímulo à diferenciação osteogênica de células tronco, mesenquimais derivadas do cordão umbilical humano. E o que eles perceberam, né? Que esses campos, os dois estudos, entre outros, né, que eles têm a capacidade de potencializar, de ordenar essas células tronco para a linhagem formadora de osso, atuando simultaneamente, então, sobre a diferenciação das células osteoblásticas e também na mineralização da matriz extracelular. Ou seja, nós temos aí o papel do biomagnetismo como um agente de reforço biofísico na regeneração tissular e também, logicamente, que esse processo vai nos ajudar na prevenção da osteoporose. Então, nós não vamos utilizar os campos magnéticos gerados pelos ímãs simplesmente para tratar o organismo depois de ele estar adoecido. O nosso papel não é esse. Nós precisamos educar a população que nós temos uma ferramenta natural não invasiva que pode ajudar na prevenção da osteoporose. E, claro, vai ter o público de risco, né? As mulheres que pós-menopausa, também quem tem problemas metabólicos, a gente vai ver aqui a questão de um estudo falando sobre o diabetes. Então, nós temos efeitos sistêmicos que vão auxiliar esse organismo a se regenerar. E aqui, né, nós temos um estudo que ele fala sobre a inibição dos osteoclastos. Então, em modelos animais, Young 2021, ele está aí estudando a recuperação da perda óssea e o equilíbrio dos osteoblastos e osteoclastos, e esse estudo ele foi aplicado em camundongos com campos magnéticos gerados por ímãs de 0,2 a 0,4 Tesla. E eles mostraram, esse estudo, né, os pesquisadores aí, eles mostraram que os ímãs têm a capacidade de melhorar a densidade mineral óssea, melhorar a arquitetura, o arcabouço trabecular desse osso e também aumentar a resistência mecânica dos ossos. Isso significa que o campo magnético, ele atua como um sinalizador, um regulador desse metabolismo ósseo. Algo que se encaixa perfeitamente, né, com a filosofia naturopática, que é justamente estimular a força vital desse organismo. E isso é muito importante que a gente entenda que as práticas reguladoras do corpo, elas se encaixam com qualquer outro sistema, seja a fitoterapia, seja os óleos essenciais, a naturopatia, e integrar esse biomagnetismo medicinal na nossa prática clínica vai trazer benefício para nós e para os pacientes também. Aqui nós temos dois estudos, LV e colaboradores, Shen, 2025 e 2023, que utilizaram ímãs de aproximadamente 3,03 Tesla. Também esse estudo ele foi aplicado em modelo animal, então aqui nós temos dois estudos com o mesmo resultado. Foi aplicado em camundongos com diabetes tipo 1 e também em camundongos ali que já estavam após menopausa, com a sintomatologia da estrutura óssea afetada. Então, esses estudos, eles mostram que esses campos magnéticos equilibram o metabolismo do ferro e eles ajudam a restaurar a qualidade dos modelos com osteoporose e também com sobrecarga férrica, no caso dos camundongos diabéticos tipo 1 desse estudo. E por que isso é importante? Porque o ferro, quando ele está em excesso, ele também é tóxico para o nosso osso. Ele aumenta o estresse oxidativo, ele inibe os osteoblastos
E então o campo magnético ele vem ajudar a restaurar esse equilíbrio redox e energético do corpo, trazendo um estímulo para que o corpo volte ao seu nível normal de energia, a sua vitalidade de saúde, ou seja, a sua homeostase. Ajuda a desintoxicar essas células para que elas se tornem viáveis para uma natureza de suporte equilibrado. Esse é o nosso papel, então, quando a gente precisa estudar o porquê que nós vamos aplicar os ímãs, né? Entender como eles funcionam na célula, como a gente viu nos estudos anteriores, agora, como ele funciona nos estudos em modelos animais. E eu trouxe mais um estudo, porque essa questão de a gente entender que nós não vamos estar só prevenindo a osteoporose, a osteopenia. Quando nós aplicamos protocolos de ímãs e indicamos para o nosso paciente protocolos de ímãs, nós vamos estar atuando em mecanismos sistêmicos. Então, aqui nós temos um estudo de Wang, junto com outros colaboradores, né, que mostra justamente que esse também foi feito no modelo animal e mostrou, então, a diminuição do ferro hepático e sérico após a exposição aos campos magnéticos gerados pelos ímãs, diminui a ferritina sérica, que é um indicador, né, de estoque de ferro, também aumenta um hormônio regulador do ferro, que é a hepcidina. Diminui o ferro no calo ósseo em consolidação. E por que isso é importante, né? Porque justamente nós temos aqui essa sobrecarga do ferro associada à osteoporose. E o ferro em excesso gera radicais livres, também aumenta a questão da toxicidade orgânica, dificultando, então, os osteoblastos e estimulam os osteoclastos. E aí a gente não tem um equilíbrio próprio para que a gente tenha essa saúde óssea. Então, essas descobertas, elas mostram que o biomagnetismo medicinal pode ser, né, uma ferramenta útil, integrada, claro, a outras estratégias naturopáticas de prevenção, tanto para pacientes idosos, como também para pessoas acamadas, por conta da falta do estresse ósseo, para que haja, então, todo esse equilíbrio de estrutura tecidual. Então, aplicar esses ímãs em pontos anatômicos estratégicos não substitui, mas complementa a questão da nutrição e também essa questão do cuidado emocional. Aqui eu trouxe também, né, a redistribuição do ferro sistêmico, essa integração dos ímãs com o organismo como um todo, a redução de sobrecarga férrica nos tecidos, que a gente falou, a proteção dos osteoblastos contra o estresse oxidativo e, lógico, um ambiente bioquímico mais favorável para que a gente tenha a osteogênese, a formação ali de nova estrutura óssea. Então, nós falamos células, falamos animais, e claro que a ciência não pode parar por aí, porque senão a gente vai dizer que falta evidências. E aqui nós temos, então, uma evidência gigante das melhores, né? Nós temos aqui uma meta-análise que foi publicada em 2024, e essa meta-análise, ela buscou todos os estudos publicados para fazer um bate-martelo, dizendo os ímãs servem ou não servem para ajudar na questão da reabsorção óssea, da densidade, né, óssea. E aí, nessas meta-análises, elas reuniram vários estudos clínicos, com diversos pacientes, então aqui é humanos, reais, com osteoporose. E todos os estudos utilizaram campos magnéticos estáticos entre 1.000 e 5.000 Gauss, ou seja, 0,1 a 0,5 Tesla, justamente a faixa coincidente da magnitude utilizada desses ímãs dentro do biomagnetismo medicinal. E o que foi observado, então, nessa análise? Que nós vamos ter aí uma melhora na densidade mineral óssea na coluna lombar, então nós temos pontos do nosso corpo que são mais vulneráveis à osteoporose, à osteopenia, a coluna, por conta de todo o impacto
a coluna lombar é mais afetada, e assim também a densidade mineral óssea em relação ao fêmur. Redução de dor também foi analisada, e a redução desses marcadores de reabsorção óssea. E o resultado desse estudo é que nos deixa muito felizes e seguros. Nos mostra justamente que esses estudos de qualidade, que nós temos evidência clara e irrefutável que diz: a terapia magnética aumenta, sim, significativamente a densidade mineral óssea, reduz os marcadores de reabsorção e alivia a dor em pacientes com osteoporose. Então, claro, a gente falou da parte preventiva, que é onde a gente atua, estimulando o organismo a não entrar no problema. Mas quando o paciente ele já nos chega com diagnóstico de osteoporose, nós, além de tudo que nós oferecemos ao organismo do paciente de estímulos naturopáticos, seja alimentação, a orientação para ir para o sol, a vitamina D, os fitoterápicos, além disso, tudo que mais a gente pode fazer? A gente pode atuar na melhora significativa dessa densidade mineral óssea, desses marcadores de reabsorção óssea, diminuir a dor do nosso paciente também aplicando ímãs. Isso é o que esse estudo vem trazer para nós de uma forma contundente. Então, os mecanismos biofísicos onde os campos magnéticos atuam nos osteoblastos, né? Então, eles fazem a ativação dessas células para que haja mineralização. Nós vamos ajudar na inibição dos osteoclastos. Nós vamos estimular com os ímãs também o equilíbrio do pH tissular, que é o controle de ácido-base entre o ambiente intra e extracelular, e também na regulação do ferro, levando aí esse equilíbrio da distribuição do ferro no corpo, levando a essa homeostase do ferro. Então, é claro que os ímãs, né, eles exercem esses estímulos e esses efeitos sinérgicos no metabolismo como um todo, e atuando em diferentes níveis celulares, moleculares, estimulando esse reequilíbrio estrutural para os nossos ossos. Eu não trouxe aqui os outros benefícios da aplicação de enzimas, porque eles acabam atuando sistemicamente, mas o foco é a parte estrutural óssea nessa apresentação aqui. Então, o biomagnetismo medicinal, ele tem, né, os seus protocolos, os seus sistemas terapêuticos, e eu vou trazer aqui para a gente olhar. Importantíssimo, então, que a gente tenha os ímãs encapados, que esses ímãs sejam ímãs de neodímio, né? Porque são os ímãs que, onde nós temos as evidências científicas contundentes, significativas, que eles tenham ali essa potencial, essa magnitude de 0,1 a 0,6 Tesla, ficando aí na faixa de 2 a 4 Tesla, 0,2 a 0,4 Tesla, a gente está, ó, perfeitinho. Tempo de sessão. Bom, isso vai depender de cada análise, né, que o naturopata, biomagnetista, ele vai entender do organismo do paciente. Vai depender da idade, vai depender se nós estamos fazendo prevenção, se nós estamos atuando de forma a estimular o organismo nos seus processos regenerativos, já pós patologias, né, pós-osteoporose, pós-osteopenia, pós-menopausa. Então, nós precisamos entender esse organismo, uma boa anamnese, e os biomagnetistas utilizam os testes cinesiológicos de resposta corporal, então, para aferir também esse tempo de aplicação dos ímãs. Mas vai ficar em média de 20 a 60 minutos, condizendo também com os estudos científicos aí. Nós temos aí uma frequência preventiva de 1 a 2 vezes por semana, uma frequência curativa, regenerativa, de 2 a 3 sessões por semana, e sendo que quando a gente vai atuar no começo, né, até o organismo responder, é importante a gente ter mais sessões e depois a gente vai espaçar. E claro, né, passou a parte regenerativa, teve a formação, por exemplo, depois de uma fratura do calo ósseo, vamos trabalhar na prevenção. Também a gente, na parte regenerativa, vai estimular a questão
da absorção, da reabsorção ali que acontece, né, do osso em relação aos dentes, né, quando o paciente faz a extração, é importante a gente saber atuar nessa parte, de forma individualizada, personalizada. Então, eu vou dar um traço geral aqui, mas precisa, né, que os profissionais entrem mais profundamente dentro da técnica do biomagnetismo medicinal para personalizar para cada paciente. Geralmente, a aplicação, ela se dá quando a gente vai estimular o corpo a se regenerar na estrutura óssea ou na questão preventiva, nós vamos aplicar o polo sul do biomagnetismo medicinal, que ele está encapado com a cor vermelha, direcionada para a pele, né? Para dar esse estímulo, então, ao organismo ali na região a ser regenerada, ou aonde a gente está querendo prevenir a osteopenia, a osteoporose. E, geralmente, a parte do biomagnetismo medicinal, o polo norte do ímã, então, ele vai ser aplicado na região proximal de um osso longo. Então, já vou trazer alguns exemplos para vocês. A gente aplica os ímãs em cima da roupa e mantém esse posicionamento do paciente confortável, deitado na cama, deitado na maca. Se ele vai aplicar os ímãs em casa, pode ser no sofá, vendo televisão, pode ser, a gente pode pendurar os ímãs na questão da lombar, na própria cadeira, né? Então, e também a gente consegue manter os ímãs por mais tempo aí no organismo, 2, 3 vezes por semana, conforme a necessidade do paciente. O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Aqui que eu trouxe, ó. Nós temos alguns lugares estratégicos, então, tanto para prevenção como para a parte de regenerativa, né? A região da lombar, como eu disse, ela é mais vulnerável. Então, a gente está vendo ali, nós vamos aplicar na região lombar, a gente vai aplicar o polo sul do ímã. O polo sul do ímã, então, a gente está vendo o pretinho, porque quando a gente aplica o polo sul na pele, o polo norte está para fora. Então, ali é uma foto do ímã aplicado na lombar. E aqui eu coloquei onde que a gente vai aplicar, então, o ímã polo norte, se o problema está na coluna lombar. Nós vamos aplicar ali no ilíaco, na crista ilíaca, do lado ali do quadril. Então, eu vou aplicar o polo norte ali na fotinho, vocês estão vendo o vermelhinho para fora, porque é uma foto do ímã aplicado. E aí também eu tenho no colo do fêmur, né? No colo do fêmur está aplicado o vermelho, no colo do fêmur, e na metáfise do fêmur, né, na parte longa ali do fêmur, para baixo do trocânter maior, pode ser na lateral da coxa ou na parte anterior da coxa, a gente vai aplicar o polo norte. É muito importante que a gente saiba e tenha consciência de que os ímãs do biomagnetismo medicinal, eles não têm a mesma convenção de denominação dos polos em relação a se comparado com a física clássica. Então, para a física clássica, esse vermelhinho aqui é o norte, o polo norte do ímã, e o pretinho é o polo sul do ímã. Para os biomagnetistas, esse aqui é o polo sul e esse é o polo norte, é o contrário. Então, a gente precisa saber essa convenção. Eu vou aplicar os ímãs de acordo com a física clássica? Bom, então, não é o biomagnetismo medicinal, é magnetoterapia. Eu vou aplicar os ímãs de acordo com a convenção do biomagnetismo medicinal? Então, aqui é o polo norte e aqui é o polo sul. Tem um artigo científico que fala sobre isso, eu não coloquei ele aqui nas referências, mas depois, se vocês precisarem, eu tenho material. Na questão de pós-extração dentária, né, a gente vai aplicar na região externa, a cavidade oral, eu poderia aplicar até por dentro da boca, mas aí teria que ser ímãs menores, mas a gente pode aplicar na parte externa sem problema algum. Então, o polo sul, aonde foi extraído o dente, e o polo norte, nós vamos aplicar na mandíbula, na parte mais proximal da extração. Então, se a extração está aqui na mandíbula, o pretinho. Pretinho, polo norte, empurra nelas, e aqui ativa o tecido para que hajam os processos que a gente viu ali nos estudos científicos. Também na região do calcâneo, também é uma região de suporte para o organismo, né? Então, a gente pode aplicar tanto no calcanhar embaixo, como na lateral do calcanhar, o vermelho na pele. Então, ali é uma fotinho, tá o preto para fora. E o preto encostadinho, então, ali no osso da tíbia, né? Como se a gente quisesse estimular as células tronco a viajarem, né? A neogênese das estruturas ósseas.
Poderia aplicar no umbigo também, poderia aplicar no umbigo o polo norte do ímã, se a gente for pensar em célula-tronco, mas isso é assunto para outro tema. Aqui nós temos alguns pontos anatômicos, né, que a gente pode aplicar os ímãs sobre pares biomagnéticos, ou seja, campos magnéticos que tendem a estar disfuncionais quando nós temos uma falta de energia vital, de vitalidade, de equilíbrio bioenergético, para que a gente tenha o reparo dos tecidos. Então, aqui eu deixei, além da aplicação, né, dos ossos ali, a gente pode integrar nesse protocolo naturopático esses ímãs aplicados para modular o terreno biológico, para estimular outras questões. E, claro, nós não precisamos dar todos esses ímãs para o paciente utilizar. A gente pode escolher aqueles que o paciente necessita. Eu trouxe aqui o duplo ímã, né? Então, no timo, nós vamos aplicar polo norte e polo sul. No timo, a gente chama de duplo ímã, ele é encapadinho assim, tem 2 ímãs aqui. Para quê? Para modulação imunitária, redução da inflamação sistêmica, que tanto prejudica esse metabolismo ósseo. Também nós podemos utilizar o duplo ímã no baço, polo norte, polo sul, né, igual o timo, polo norte, polo sul, no baço, justamente para regular essa produção de citocinas inflamatórias, dar esse equilíbrio também. O baço ele é um órgão, né, de suporte energético para o corpo, vitalidade para o organismo, e também ele vai atuar no sistema hematológico, junto com o sistema imunológico, também nos processos de reparação de tecido, e também na atuação sobre micro-organismos. Nós temos aí também um órgão que a gente pode utilizar, que faz metabolismo da vitamina D. Então, muitas vezes, né, o paciente ele faz a reposição da vitamina D, vai no sol, mas o fígado dele energeticamente não está legal. Então, a gente pode, eu coloquei o desenho ali, né, 2 formas da gente aplicar. Podemos aplicar o duplo ímã no fígado, ou a gente pode fazer um duplo ímã com 2 magnetos, um de polo sul e polo norte, junta os 2 e aplica lá na região do fígado. Opa! Na região do fígado. Também na questão intestinal, desbiose intestinal, para a gente estimular ali a otimização da absorção do cálcio, do magnésio, da vitamina K2, lá no intestino, a gente pode aplicar no seco e o polo norte no seco e o polo sul. Aqui não é foto que não está aplicado em lugar nenhum, né? O polo sul, então, lá no cólon descendente. Também, pensando na regulação endócrina, a gente poderia aplicar o duplo ímã na glândula pineal e na hipófise, né? Buscando ali na glândula pineal a regulação do ritmo circadiano, trabalhar um pouco das emoções, secreção de melatonina para o corpo. Então, nós temos aqui um estímulo, né, para efeitos osteogênicos, antioxidantes para o tecido ósseo. A melatonina, ela tem uma característica, né, que ela estimula os osteoblastos e inibe os osteoclastos. E na hipófise, então, a glândula mestra do nosso corpo aí, vai estar também ajudando na questão emocional junto com a hipófise, mas até por conta dessa ligação com as suprarrenais, e lógico, né, a gente tem um ímã no timo ali que também vai ajudar as suprarrenais, mas aqui a gente tem um equilíbrio, né, do hormônio do crescimento, o GH, a prolactina também, e o estímulo para os hormônios tireoidianos, todos são fundamentais na manutenção da massa óssea, são fundamentais no metabolismo do cálcio do corpo. A gente poderia também pensar nas parótidas, aqui, eu não trouxe esse, mas poderia pensar nas parótidas e sempre aplicar de baixo para cima. Claro, o biomagnetista ele vai aferir esses campos magnéticos, se eles estão disfuncionais, vai aferir se necessita essa aplicação. E eu posso, de qualquer modo, se eu não tenho, né, a formação completa, ainda assim eu posso aplicar esses ímãs, porque eles são seguros para o organismo, tanto na forma de prevenção primária, né, então, mulheres no pós-menopausa, homens acima de 60 anos, que têm histórico aí familiar de osteoporose, a gente pode indicar utilizar o biomagnetismo como protocolo preventivo, né, usando ele uma vez na semana, 2 vezes na semana, para manutenção da densidade óssea. Para pacientes que já têm diagnóstico, né,
da densidade óssea reduzida, então nós temos aí um tratamento que precisa ser um pouco mais intenso, 2 vezes na semana, visa aumentar então essa densidade mineral, melhorar a microarquitetura, reduzir os riscos de fratura. E aí nós temos também a prevenção, no caso, óssea alveolar, né, pós-extração dentária, falha no implante, aplicação local para manter o volume ósseo, preparar o terreno para uma futura reabilitação, né, que o paciente vai fazer na questão de estrutura bucal. Também, né, a gente pode utilizar os ímãs Polo Norte nos processos dolorosos. Posso utilizar o duplo ímã para os processos dolorosos, ele é um excelente analgésico. Quando nós temos inflamação, Polo Norte no lugar da inflamação, e um Polo Sul aplicado lá na região dos rins. Isso vai ajudar, né, no alívio da dor, dos processos inflamatórios, degenerativos aí em questão de artrite, artrose, e sem contar, né, esse efeito analgésico. Então, aqui são as aplicações clínicas que a gente pode ter para os ímãs. A integração com outras práticas naturopáticas, né? Nós precisamos, logicamente, né, ter esse potencial máximo de resposta do corpo, isso tem que ser integrado, não pode ser só os ímãs. Nós temos aí, né, a nutrição funcional, o estudo, a análise, né, desse cálcio biodisponível para o corpo, né, nos vegetais escuros, as sementes, o gergelim, tahine, magnésio, aí nós vamos entrar no cacau, as amêndoas, o abacate, a vitamina K2, alimentos fermentados, né? O nacho, esqueci, a manteiga ghee, e também nós temos aí a vitamina D3, né? Exposição adequada ao sol, suplementação quando necessário. Nós precisamos do boro, nós precisamos do silício, então frutas secas, banana, aveia. Podemos integrar o biomagnetismo medicinal aí com a questão da fitoterapia, né, no aspecto de buscar a fitoterapia para mineralizar, então a cavalinha, que é rica em silício, estimula a síntese de colágeno, a alfavaca, né, e que tem uma fonte de K, vitamina K e também cálcio e minerais, a urtiga, que é um remineralizante maravilhoso, anti-inflamatório, o dente de leão, que faz esse suporte hepático, absorção, estimula a absorção mineral, também sol, movimento, atividade física, no mínimo, né, de 15 a 30 minutos diários de exposição ao sol, para ter a síntese de vitamina D. Também os exercícios de carga, né, caminhada, dança, pular, musculação, exercícios leves que vai ajudar na parte tanto de alongamento, liberação de toxinas musculares, emocional também, equilíbrio emocional, a yoga. Também nós temos aí a vibração mecânica, né, que pode ajudar nos estímulos osteogênicos através da atividade física regular e mais intensa, de impacto, e, claro, a regulação emocional, gestão do estresse, porque o cortisol elevado, ele é precursor de inflamação crônica, né, quando ele fica num nível elevado durante muito tempo. Práticas complementares aí que a gente pode utilizar, estimular o paciente na regulação das emoções, né, através da meditação, da respiração consciente, o Tai Chi Chuan, equilíbrio hormonal, que certeza, né, tem relação aí com a função, o bom funcionamento das glândulas, principalmente das suprarrenais, a função tireoidiana, e aqui eu trouxe a biossegurança, né, daquilo que a gente está indicando aqui, os estudos mostram que são seguros, nós temos evidências, né, que os ímãs aplicados junto com os outros protocolos naturopáticos que eu citei, complementando, né, um ao outro, afinal de contas, tudo é natureza, mas os ímãs, eles não têm efeitos adversos hematológicos sistêmicos, não altera os parâmetros inflamatórios sistêmicos, ele é bem tolerado, inclusive em exposições longas, tem estudos em animais, onde ficam meses com os ímãs, semanas com os ímãs de mais intensidade, não invasivo, indolor, sem efeito cumulativo negativo no corpo. Então, isso ajuda a gente, né, a entender como que a gente pode integrar essas práticas. E, claro, contraindicações, não podemos aplicar os ímãs na proximidade de baterias, então, marca-passo cardíaco, né, um desfibrilador implantado, tem pacientes que têm um dispositivo de Parkinson, que a bateria fica nessa região igual marca-passo, dispositivo coclear, sempre aplicar os ímãs longe das baterias.
E gravidez por precaução terapêutica ali, principalmente no primeiro trimestre de gestação. Muito recomendado buscar, né, um profissional biomagnetista capacitado, um naturopata que tenha o conhecimento do biomagnetismo medicinal, para que possa aplicar os ímãs em lugares seguros, tranquilos, né, que sirva para ajudar o paciente. Que esse profissional tenha conhecimento da anatomia, da fisiologia e, lógico, dos protocolos de segurança, né, aplicar os ímãs seguros, ou seja, se vai usar os ímãs do biomagnetismo medicinal dentro da convenção correta, dentro da magnitude em Tesla correto para o corpo, isso é muito importante. Então, aqui, né, se a gente for pensar que o maior valor da naturopatia é justamente despertar o autocuidado, a autorresponsabilidade que esse paciente tem que ter, que nós temos que ter para a manutenção da nossa saúde, para que a gente não envelheça tendo doenças crônicas degenerativas. Então, ensinar o paciente a compreender o seu próprio corpo como parte da natureza, dessa grande natureza mãe, né? E como não como uma máquina, mas sim como um organismo integrativo com a natureza, com o sol, com os ímãs, com a alimentação. Então, o biomagnetismo ele traz essa consciência para o corpo. Quando nós aplicamos os ímãs, literalmente a gente está reordenando esse campo vital, realinhando esse organismo para que ele possa se reequilibrar, possa responder dentro da regeneração com clareza, com estabilidade. E, lógico, são essas pequenas ações diárias, constantes, que têm um impacto maior dentro, né, de todo o nosso processo de vida. A saúde óssea, ela não se constrói ao longo de meses e anos de escolhas inconscientes, não, ela se constrói com base em boas ações, hidratação, alimentação de boa qualidade, respiração consciente, um sono reparador, uma reeducação em relação ao estresse, e a aplicação, então, desses ímãs. Esses são os pequenos detalhes que a gente pode aplicar na nossa vida. Também, como conclusão aqui, né, nós temos a prevenção de doenças ósseas. Isso é muito mais do que fortalecer o esqueleto, é fortalecer essa base da nossa vida. A naturopatia e o biomagnetismo medicinal, eles unem exatamente esse ponto, o cuidado integrativo, isso usando ciência aplicada, vitalidade e responsabilidade do que a gente está fazendo. Então, isso é compartilhado, né, entre o naturopata, o biomagnetista, o paciente, e que a nossa prática de verdade, que ela continue iluminando o caminho, né, da saúde integral, trazendo consciência, trazendo evidência, trazendo amor, para que a gente possa ter essa saúde no futuro e que a gente possa construir essas pontes, né, entre o conhecimento ancestral, entre a ciência de ponta, né, com isso que a gente precisa para ter longevidade. Deixei aqui as referências bibliográficas dos estudos aí, se vocês precisarem mais estudos, podem me chamar. Muito obrigada, que nós tenhamos aqui essa alegria, né, de poder ajudar as pessoas, servir a humanidade com essas práticas tão maravilhosas que a gente tem. Deixei aqui também, né, as redes sociais para vocês encontrarem o Instituto Parmagnético, né, nós somos formadores de cursos livres também, pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, eu sou pesquisadora dentro do Instituto Parmagnético através aqui de todo esse conhecimento e estou juntando nessas informações para poder compartilhar através do Instituto Parmagnético. Então, muito obrigada a todos pelos ouvidos, pela paciência. Até a próxima. Continuem aí com esses temas maravilhosos para que a gente possa chegar mais longe possível com a naturopatia.